Tudo bem, pessoal? Nessa aula a gente vai falar sobre ações judiciais de entes contra outros entes. Normalmente, ações judiciais de um estado ou de um município contra a União. Então, assim que a gente terminar o bloco 1, a gente vai entrar no bloco 2, que vai tratar sobre o regime de recuperação fiscal, de acordo com a Lei Complementar 159, de 2017, e sobre o Plano Mansueto. O que é que eu tenho para te dizer? Na Lei Complementar 159, uma das condições é que, para aderir ao regime, o Estado, porque a Lei Complementar 159 só vale para o Estado, deve renunciar às ações que o Estado possui contra a União. É uma condição que a União exige. Parece justo, só que isso deve ser calculado milimetricamente, porque pode ser que, ao renunciar às ações que o Estado tem contra a União, os empréstimos que a União assumiu e que agora o Estado vai ter que assumir de novo, certo? Porque a União agora não tem mais ação judicial contra a União e contra os bancos que fazem parte da União. Então, por exemplo, quando a gente fala de ações judiciais contra a União, envolve ações contra as cobranças feitas por bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica contra o Estado. Então, a União ela ganha, primeiro, ações contra a própria União e ações contra Banco do Brasil e contra a Caixa Econômica, por exemplo. Pode ser que ao tornar sem efeito essas ações judiciais contra a União, o Estado ou município, no caso da Lei Complementar 159, o Estado, ele tenha a sua dívida consolidada incrementada de forma, digamos assim, magnânima, de forma, digamos assim, com alta materialidade, pode chegar inclusive a dobrar. Então, por que eu falo isso? Porque dentro de um plano de recuperação fiscal, se for colocado como condição para aderir qualquer regime de recuperação fiscal, seja a Lei Complementar 159, seja qualquer outra lei, o ente que vai abrir mão daquelas ações contra a União deve calcular milimetricamente o impacto dessas renúncias. Ouvindo diversos especialistas, o próprio banco, certo? Servidores da área financeira, servidores da área de planejamento, servidores da área jurídica, contadores, diversos especialistas. Se for o caso, inclusive, ter um consultor externo para validar todos esses dados. Então, esse é o meu recado. Vamos falar um pouco. Por vezes, o ente pega um empréstimo garantido por outro ente e, após não quitar, o ente garantido assume o empréstimo perante o banco. É importante que com a recuperação fiscal isso seja levado em conta, pois podem haver condições de renúncia de ações judiciais. Conclusão. É importante considerar o impacto de ações judiciais entre entes que estejam em caráter liminar, sob pena de não se calcular corretamente o resultado nominal necessário. Então, suponha que você comete o erro primário e não calcula milimetricamente o impacto das renúncias que o Estado vai abrir mão, né? Ele vai renunciar, o impacto da renúncia das ações do Estado perante a União. O que é que vai acontecer? O seu resultado nominal foi calculado X e, na verdade, ele deveria ser 3X. E aí todo o seu plano de recuperação fica inócuo. Então é muito importante que o Estado, que é o principal interessado, ele calcule corretamente o impacto dessas renúncias. Não é a União que vai calcular o mais interessado é o próprio Estado. Avançando. É importante saber a extensão das ações, pois ao se renunciar a ações, poderão ser cobradas multas pelo valor cheio. Isso aqui é um caso real. Então, muitas vezes você tem uma liminar. Na liminar, você faz um depósito de juízo de metade do valor, que é o valor que o Estado entende que deveria pagar. Quando a ação judicial cai, o Estado pode entender que ele só ia complementar com metade do valor, o que parece ser bem sensato. Só que algumas cláusulas contratuais, se forem levadas a ferro e fogo, dão a ideia do seguinte: olha, se você não pagou o valor cheio, é porque você não pagou nada. Para o banco é assim, você não pagou nada. Já que você não pagou em dia, eu vou aplicar multas e correção monetária em função de você não ter pago o valor cheio, sendo que o Estado estava pagando o valor em juízo. Só que quando ele abriu mão da ação judicial, é como se ele nunca tivesse pago nada. Então agora ele vai ser cobrado pelo valor cheio, como ele só estava pagando o valor parcial, se desconsidera esse valor parcial e se aplica multa sobre o valor cheio. Parece errado, mas é importante que, para isso ser considerado corretamente,
o Estado ou o município, se tiver essa cláusula para o município, ele calcule corretamente o impacto dessas renúncias, considerando esse aspecto que eu acabei de falar. Isso aqui é um risco. O risco é, a liminar cai, eu estava fazendo depósito em juízo, e agora, em função de abrir mão da ação judicial, vai ser desconsiderado o valor que eu já depositei, o que parece, de certa forma, injusto, e eu vou ter que pagar o valor cheio, o que era razoável, que eu ia pagar o valor cheio corrigido, mas além de pagar o valor cheio, vão se cobrar multas e juros sobre o atraso do pagamento. Isso aqui é que parece não muito sensato, mas não existe sensatez, existe o que está escrito nos normativos e nos contratos. Então compete ao Estado, certo? Negociar corretamente, com habilidade, com cuidado, sob pena de sua dívida, que era X, passar a ser 2 ou 3X, por falta de conhecimento, por falta desse alerta. Ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima aula.